O pensamento filosófico de Habermas, escrito por Edgar Dias de Vasconcelos, Alemanha. Habermas, o filósofo com maior influência na escola de Frankfurt. Ele discorda essencialmente da filosofia de Adorno e Horkheim, no que se referem aos conceitos centrais da análise realizada por ambos. Adorno e Horkheim chegaram a um impasse epistemológico quanto à possibilidade da razão ser emancipatória, uma crítica veemente à filosofia iluminista liberal. A razão está asfixiada pelo o desenvolvimento do capitalismo liberal, a chamada economia de exclusão. Portanto, a filosofia pouco poderia fazer diante de uma razão instrumentalizada politicamente. Habermas chegou à conclusão que tal epistemologização é extremamente perigosa, pois conduz uma crítica radical à modernidade, com consequências irreparáveis devido à irracionalidade da própria crítica. Desse modo, formula um artigo famoso: modernidade versus pós-modernidade, no qual enfatiza o referido aspecto, afirmando a irracionalidade na denominada filosofia pós-moderna. Por outro lado, afirma que a modernidade ainda não se efetivou plenamente. De tal modo, não teria sentido a formulação pós-moderna. Sendo assim, o projeto de racionalização do mundo ainda está em desenvolvimento. A filosofia como crítica analítica não foi totalmente esgotada. Desse modo, Habermas é considerado como o último grande racionalista. Portanto, discorda da análise de Adorno e Horkheim, segundo a qual a razão não mais se realizaria no mundo, pois o capitalismo, fundamentado no liberalismo, narcotizou a consciência proletária. Portanto, de tal modo, não haveria mais nenhuma transformação, o que de certo modo seria um preparo para o neoliberalismo. Para Habermas, tal análise era falsa. Sendo assim, fundamental retomar a razão de cognição na efetivação do projeto de emancipação, porém sendo mais dialético, com nova base epistemológica. Na verdade, o que Habermas fez
foi romper com a teoria marxista da história, não identificando mais o proletariado com o processo de transformação social, dando ao referido aspecto social liberal, e não apenas ao liberal. Habermas propõe uma nova perspectiva de conceito de razão, denominada de razão dialógica. O diálogo como arte da argumentação entre as diversas forças de transformação. A linguagem como mediação para o consenso, necessário com efeito que novas estruturas promovam as condições de liberdade para o diálogo. Na verdade, não é mais entendida como adequação do pensamento à realidade, todavia como fruto da ação comunicativa, não como verdade subjetiva, como propõe o mundo pós-moderno, todavia como verdade intersubjetiva. Desse modo, a razão deixa de formular valores absolutos, sendo que a verdade toma conceitos de substancialidades de consensos. Sendo assim, a validade da verdade será tanto maior quanto mais consensualidades tiverem por meio do entendimento dialógico. Portanto, supera a crítica da razão de instrumento, formulada por Adorno e Horkheim, introduzindo a filosofia da linguagem no desenvolvimento da razão comunicativa, orientando a crítica da razão de instrumento, solvando a mesma parcialmente em uma nova dialética, a razão de cognição dialógica. Artigo escrito por Edgar Dias de Vasconcelos.